Nós vamos conversar agora com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Nós vamos voltar a falar sobre o ex-presidente Lula, Reinaldo. João Pedro Gebran Neto, relator do caso do Triplex no TRF4, rejeitou um outro pedido de retenção do passaporte de Lula. Por que você diz que isso torna ainda mais absurda a decisão do juiz Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília? Boa noite, Cláudia. Vou explicar por que antes. Vou aqui fazer uma coisa um pouco heterodoxa. Vou pegar um pouco de carona na intervenção da nossa querida Salete, né, sobre os gastos do governo. Lembrando que a esmagadora maioria desses gastos, como sabe a Salete, são gastos obrigatórios, né, são desembolsos obrigatórios. E entre os desembolsos obrigatórios tem, por exemplo, a Previdência Social, que responde por boa parte desse rombo. E hoje há uma verdadeira frente no Brasil congregando os juízes e o Ministério Público, dois entes que hoje se colocam como salvadores da pátria, contra a reforma da Previdência. A ação que impede a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, com liminar inclusive concedida pela ministra Carmen Lúcia, na verdade uma ação contra a reforma da Previdência e, portanto, a favor desse Estado perdulário. Não obstante, em outras áreas, essa gente faz demagogia e parece que vai salvar o Brasil. Agora vamos à sua pergunta, vamos lá. Eu tomei o cuidado de ler a sentença do juiz Ricardo Soares Leite, uma das maiores barbaridades jurídicas jamais perpetradas no país. Eu não quero nem saber, meu querido ouvinte, se você é pessoalmente contra ou pessoalmente a favor que o Lula viaje para participar de um seminário na África e tal. O fato é que ele tem o direito de viajar até que não haja o transitado em julgado da sentença ou que a sua prisão não seja decidida. A menos que exista alguma razão para que o seu passaporte seja retido. O juiz recorreu ao artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as chamadas medidas alternativas à prisão, e, portanto, seria necessário que a prisão de Lula a razão estivesse dada agora para poder aplicar uma medida alternativa, o que não é verdade, né, para que pudesse reter o passaporte. E ele alegou o risco de fuga de Lula. Não há a menor evidência de que isso possa acontecer. Toda a estratégia do PT que está desenhada aí, está desenhada para que Lula tente recuperar a sua imagem. Acho muito difícil, mas é essa a intenção. Agora, o absurdo dos absurdos é o de natureza técnica. Sabe o que fez o Dr. Ricardo? Para justificar a retenção do passaporte, ele se ancorou no julgamento do TRF4. Aquele julgamento que manteve a condenação do Lula. Aquele julgamento de que o Gebran Neto foi o relator, aliás, duríssimo contra Lula. Então o doutor, que não tem nada a ver com aquela ação, resolveu se ancorar naquela ação para reter o passaporte. Ora, hoje acontece o ridículo dos ridículos para ele. O próprio Gebran, né? O próprio Gebran, em cuja decisão o doutor Roberto baseou a retenção, o doutor Ricardo baseou a retenção do passaporte, negou a retenção num outro pedido. Não é? Então o juiz, a quem cabe analisar de fato a questão, negou a retenção do passaporte. O doutor Ricardo, a quem não cabia tomar a decisão, não se ancorando ali no outro inquérito, esse resolveu reter o passaporte. É preciso tomar muito cuidado com esse pega para capar. O Lula, ser punido, tem de ser punido de acordo com a lei. Tudo aquilo que for feito contra a lei e fora da lei para Lula estará sendo feito contra a lei e fora da lei para um brasileiro, como qualquer um de nós. E se pode ser feito com Lula, um ex-presidente da República, imagine o que não poderão fazer no futuro com a gente, nós que não fomos presidentes da República.
Entendeu? Reinaldo, boa noite. O que é, segundo você, a chamada teoria do domínio da fábula? Bom, boa noite, Boris. Fábula, como todo mundo sabe, é uma história, né, que tem sempre um fundo moral, uma narrativa que tem um fundo moral, geralmente estrelada por animais, né? No caso não é por animais, é por gente. Eu chamo de teoria do domínio da fábula aquilo que aconteceu no TRF4, porque existe a chamada teoria do domínio do fato, desenvolvida modernamente pelo jurista alemão Klaus Hoxin, que verifica se a pessoa tinha condições, numa organização criminosa, de saber o que estava acontecendo abaixo dela ou não e tal. Esta teoria foi evocada pelos senhores desembargadores para condenar o Lula. Só que a teoria do domínio do fato não pode prescindir do fato, não é? E o fato acusado lá é que o apartamento derivava dos contratos. Esta prova não apareceu. E aí se criou, então, uma narrativa, que eu chamo de fábula, se criou uma narrativa do Lula como chefe do conjunto da obra, que até pode ser, mas esse é o inquérito que está lá no Supremo, né? Então é preciso que a gente vá com calma aí, para não romper certos fundamentos do Estado de Direito, né? E eu quero terminar pedindo que as pessoas tenham um pouco de contenção e calma, especialmente nas redes sociais. Já tem gente falando que o Lula, porque não tem curso universitário, tem que ir para a cela comum, o que é uma barbaridade. O Lula, como ex-presidente da República, ele guarda, inclusive, segredos da República. Será que é interessante ter um ex-presidente sujeito à chantagem de bandidos? Né? Vamos pensar um pouquinho. Justiça não é vingança. Justiça não é ressentimento, né? Justiça não é humilhação daquele de quem a gente não gosta. A justiça é aquela que, feita com o outro, se preciso, será feita com a gente também, e nós nos daremos, pelo menos, por satisfeitos, né? Não queiram um sistema judicial pelo qual vocês mesmos não gostariam de ser julgados, né? Isso pode ser Jesus Cristo, pode ser Kant, pode ser só um bom senso. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, Reinaldo. Até segunda.